Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um dia da contagem. Hoje, 18º dia da contagem do Homer. E a gente vai dar continuidade acerca do que estávamos falando da armadura, né? E eu quero ler com vocês hoje a continuidade do texto, que é o versículo 14 de Efésios, capítulo 6, que diz assim: estáis, pois, firmes. A gente falou, né, ontem sobre a questão de permanecer inabalável, a função da armadura, que a armadura é para que, quando vem os laços, as ciladas do diabo, a gente permaneça firme. Então, a continuidade diz: estáis, pois, firmes. Se você está firme, então se cinja com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça. Mas agora, nessa primeira parte, eu quero falar somente sobre a verdade. E quando se fala sobre cingir com a verdade, está falando sobre o cinturão, né? Que a gente sabe disso, mas na verdade, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, quando a gente fala de um cinto, ele está muito mais ligado ao ornamento do que a uma peça que sustenta uma roupa, né? E pode parecer bobo, queridos, mas aquilo que está entranhado no nosso entendimento, no nosso conhecimento, é a lente que a gente vai ver as coisas. Então, se eu tenho o entendimento de que um cinto ele está muito mais ligado a adorno do que a uma necessidade, então o que vem na sequência do texto reflete na minha alma a mesma coisa. Então, a verdade, ela não é absoluta, ela pode ser de acordo com a necessidade, ou de acordo com o ponto de vista. E quando a Bíblia está dizendo aqui, se cinja com a verdade, primeiro, ela não está se baseando na minha verdade ou na sua verdade. Ela está se baseando na verdade da palavra. E isso é importante nós deixarmos bem respaldados, porque a gente está falando de fundamentos, de princípios que vão nos proteger na caminhada e que vão nos colocar em liberdade diante de várias circunstâncias. Se eu contar uma história para você, ou se eu e você vivermos uma história, quando eu passar essa história para alguém, eu vou passar de acordo com a minha verdade. Qual é a minha verdade? É onde está embasado as minhas emoções, onde está embasado os meus sentimentos, onde está embasado as debilidades da minha alma. E qual é a sua verdade? Está embasado nas mesmas coisas que se referem a mim. Mas isso mostra que uma verdade que aconteceu entre você e eu, ela pode ter formas de expressão diferentes. Entende? Então, você falou algo. No seu falar, talvez você falou pelo seu temperamento, pelo seu comportamento, pelo dia bom ou mal que você está vivendo. Mas no eu receber, aquele algo para você talvez tenha sido uma frase. Mas quando eu recebi aquilo, eu recebi como uma facada. Eu recebi como algo que me feriu, que me machucou. Então, qual é a sua verdade nessa história? A sua verdade é: eu não falei nada demais. A minha verdade é: você me feriu. Então, existem duas verdades dentro da mesma história. Mas quando a Bíblia fala, olha, se cinja com a verdade, o Senhor está falando assim, abandonem os seus sentimentos, abandonem as suas verdades para viverem a minha verdade. Então, qual é a verdade do Senhor acerca disso? Então, quando a gente se refere à verdade do Senhor, eu perco a razão e você perde a razão. Porque o princípio da palavra de Deus ele tem que ser estabelecido. Então, quando eu começo a olhar a palavra de Deus como a verdade absoluta, a minha verdade, por mais real que ela seja, ela se torna secundária, ela não é mais primária. Então, vamos lá, eu olho para o passado e eu vejo uma dor. Essa dor, ela é real, ela é verdadeira. Existe um abandono real, existe um ataque real, existe uma perseguição real, existe uma calúnia real, existe a minha verdade como pessoa, ela é real. Isso é um fato, aconteceu. Mas qual é a verdade de Deus que se aplica sobre a minha verdade? Independente do que me fizeram, eu tenho que perdoar. Independente do que aconteceu, eu tenho que amar. Eu tenho que suportar, eu tenho que ser suporte para as pessoas. Eu tenho que estar disposto a
a andar a segunda milha. Eu tenho que estar disposto a dar a outra face. Isso não quer dizer, queridos, que nós vamos viver nos subjugando a julgos malignos ou julgos carnais. Não é isso. Eu tenho que estar disposto a continuar uma caminhada. Então vamos lá. Vamos pegar uma questão ministerial. A minha verdade eu fui podado, eu fui perseguido, eu fui enganado, eu fui maltratado, eu não recebi o cuidado que eu necessitava como ovelha. Colocar verdades que acontecem dentro da igreja. Mas qual é a verdade do Senhor acerca dessa situação? Isso não te dá margem para não congregar, um exemplo. Isso não te dá margem para você abandonar o chamado e o ministério. Porque aquele que coloca a mão no arado não deve nem olhar para trás, quanto mais largar a mão do arado. Entende? Então existe uma verdade que é a verdade absoluta. E essa verdade, ela não está respaldada na minha verdade. Então, aquela história que nós ouvimos, né? Mas Jesus me entende. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece a minha dor. E isso é verdade, irmãos. Jesus conhece. Isso é uma verdade. Isso não quer dizer que Jesus nos aprove. Jesus me conhecer não quer dizer que eu sou aprovada por Jesus. E qual é o nosso foco aqui? É ser conhecido ou ser aprovado? Então, quando o Senhor fala assim, se cinja com a verdade, e é engraçado que quando você vai olhar esse cingir, coloque sobre você um elemento que vai segurar todo o restante no lugar. Então, a verdade é o que vai dar alicerce, é o que vai dar sustento, é o que vai dar fundamento para todo o restante dessa roupa de proteção. Mas não é a minha verdade. E não é eu conhecer a verdade na questão intelectual. É eu fazer desta verdade, a verdade absoluta, a verdade plena, a verdade palavra, a minha verdade. Então, ok, Senhor, existe uma verdade em mim. Mas eu pego essa verdade, que é uma verdade secundária, uma dor, uma raiva, e eu submeto essa verdade à tua verdade. E eu vou para a tua verdade para curar essas verdades enganosas do meu coração. Porque, queridos, vamos lá. Todos nós temos um histórico. Não existe ninguém que não foi machucado na família. Quando a minha filha estava grávida, teve um dia que eu estava indo para... Ela morava aqui em Rondônia, ainda em Porto Velho, e eu estava indo com ela e com o meu genro, né, para a casa deles. E a gente estava no carro conversando. E dentro dessa conversa começou a surgir coisas que eles decidiram entre eles, de como seria a criação da Bela. Para eles não ferir a Bela, para eles não traumatizarem, né? E eu escutei, e depois daquilo eu falei para eles assim, fica de boa, vocês vão traumatizar ela. Pode ficar de boa. Não tem como, irmãos. Porque a dor e o trauma não depende só de quem faz, depende também de quem recebe. Então eu posso não ter intenção de te ferir assim mesmo. Não tem como. Todos nós vamos ter um histórico, alguns históricos mais profundos, outros históricos menos profundos. Talvez aquilo que é suportável e sustentável para mim, para você, seja insustentável e insuportável, porque cada um tem uma base de criação, de temperamento, de comportamento, de como foi introduzido na família, de como foi introduzido na sociedade, escolar. Tudo isso tem peso sobre nós. E tudo isso são verdades que estão marcadas na nossa vida. Mas essas verdades reais não são as verdades que o Senhor diz a nosso respeito. Então, talvez a minha verdade a meu respeito eu não posso fazer isso aqui. Eu não tenho condições, eu não tenho capacitação. A verdade do Senhor a meu respeito eu te chamei para fazer isso. E se eu te chamei para fazer isso, qual é a verdade absoluta? É o que o céu diz ou o que as minhas marcas naturais dizem?
Então existe uma verdade que está acima da nossa verdade. Porque falar que se cinja com a verdade, não tenha mentira em você, é muito raso, irmãos. Porque às vezes eu não estou vivendo na prática da mentira. Mas a verdade que me cerca, a verdade que me sustenta, a verdade que me fundamenta, ela é totalmente longe da verdade do Senhor. E daí ela vai ser uma arma para o inimigo me despir do restante da armadura. Porque, vamos lá, se eu acredito que eu não tenho condições de exercer aquilo que o Senhor me chamou, e talvez eu olhe para mim e isso, o não crer seja uma verdade, realmente eu não tenho, mas se eu me fundamento nessa verdade que eu estou dizendo a meu respeito, quando eu tentar fazer algo, vai ser muito fácil do inimigo me desnudar. Porque ele vai lá e me ataca com um engano. Olha, você realmente não pode. Tá vendo? Sabe por que isso aqui está acontecendo? Porque você não era para estar fazendo isso. E pronto, eu desmonto. Rapidamente eu sou desmontada naquilo. Por quê? Porque eu estou andando na verdade da minha alma e não na verdade do Senhor. Eu quero ler alguns textos com vocês aqui. João 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação, de mudança de mentalidade, o processo de ser separado, né? Ser santo é ser separado. O processo de viver, ele está em conhecer a verdade do Senhor. O que a verdade do Senhor diz acerca dessa circunstância? O que a verdade do Senhor diz acerca dessa pessoa? O que a verdade do Senhor... Queridos, vamos dar um exemplo. Eu posso, hoje, já ter andado a segunda milha com você, já ter dado a segunda face, já ter te perdoado, mas ainda assim decidi não caminhar mais com você. Ah, então você está vivendo uma mentira. Não, não estou vivendo uma mentira, eu estou vivendo uma verdade. Aquilo que cabia a mim, né, no que depender de vós tem de paz com todos, aquilo que cabia a mim eu fiz. Mas também existe uma porção que cabe a você. E você não está enquadrado nisso. Só que daí, qual é a verdade? O fato de eu não querer mais ter esta comunhão com você do dia a dia, não quer dizer que eu não vou orar por você, não quer dizer que eu não vou mais acreditar no projeto que Deus tem a seu respeito, entende? Houve uma decisão pessoal, mas essa decisão pessoal não anula a verdade da palavra acerca de você. Então eu consigo separar isso, porque eu não me movo mais pela verdade da minha dor, da minha ferida, da minha decepção, da minha frustração. Tudo isso é verdade. Existiu a dor, a ferida, a decepção, a frustração, são verdades. Mas existe uma outra verdade. E essa verdade é: Jesus morreu por você. Jesus continua acreditando em você. Jesus continua investindo em você. Jesus quer te curar, quer te libertar, quer te restaurar. E eu posso ser esse suporte para que você seja aquilo que Jesus quer que você seja. Ainda que eu não tenha mais afinidade com você. Isso é andar por propósito e não por ser amiguinho. Então, você não faz parte da minha vida pessoal. Eu não partilho mais da minha vida pessoal com você. Porém, eu tenho predisposição a ser um ativador da sua vida e da sua caminhada cristã. Entende? Então, a verdade, ela santifica os enganos. Outro texto, Salmo 25, versículo 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, guia-me com a tua verdade. Então, a verdade é um guia que dá direção. E daí, olha só, daí eu volto para dizer sobre a verdade do Senhor. Porque a minha verdade vai me dar uma direção. A sua verdade vai me dar uma outra direção. Mas eu saio da minha direção, você sai da sua direção para que nós possamos caminhar em uma única direção, que é a verdade do Senhor. Então, um relacionamento está quebrado, ok, então vai haver a predisposição do conserto, do conselho, do perdão, do arrependimento, porque existe uma verdade que se sobrepõe à minha verdade e à tua verdade. E essa verdade, que é a verdade do Senhor, ela me guia e ela me ensina.
Ela vai me ensinar a ser manso, ela vai me ensinar a amar, ela vai me ensinar a ser compassivo, a ser misericordioso. E isso, queridos, sabe quando a Bíblia diz assim, que vai acumular brasas de justiça? Isso vai acumular sobre mim a justiça do Senhor. Porque quando o Senhor tiver que se posicionar como juiz, ele vai se posicionar como juiz dentro da verdade, e não é a minha e a sua, é a verdade dele. E daí isso vai ser proteção para mim. Vamos a outro texto. Salmo 43, versículo 3. Envia-me a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde tu habitas. Então, a gente falou no Salmo 25:5 que a verdade guia, e no 43:3 está dizendo que ela me guia aonde? Ao monte santo do Senhor. Ela me guia a viver, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, no caminho que é Jesus, está a verdade da palavra. Então, se eu ando nesse caminho, eu vou ser conduzido à habitação do Senhor. Ainda que eu esteja aqui nessa terra, eu vou viver na shalom do Senhor, eu vou viver na vida do Senhor, eu vou viver na plenitude do Senhor. Por quê? Porque a verdade me guia a este ambiente. A verdade me guia a este lugar. Amém, irmãos? Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, né? Eu falei que nesses dias nós íamos falar acerca de princípios que estão por trás da armadura, eu preciso estar cingido com a verdade. E daí não é a minha verdade. Não é a sua verdade. Eu preciso estar cingido com a verdade da palavra do Senhor. E o que é estar cingido? É estar bem amarrado, com todas as outras peças que a gente vai começar a falar amanhã, muito bem alinhadas. Porque a verdade vai sustentar essas outras partes da armadura. A verdade que é a palavra de Deus. A verdade nos liberta, conhecereis a verdade, né, que é a palavra, e essa verdade vai me libertar. A verdade me ilumina, a verdade me guia, a verdade me direciona, a verdade me santifica. Não basta, queridos, não andar na mentira. É necessário que eu ande na verdade do Senhor. Entende? Não basta eu não ser um mentiroso. Talvez para o reino natural isso basta. Mas para as batalhas espirituais não basta eu andar na minha verdade. É necessário que eu seja cingido pela verdade do Senhor. Que a verdade do Senhor seja o seu escudo e o seu broquel. Que é o escudo maior e o escudo menor. Que traga proteção sobre os órgãos e sobre as emoções. Que a verdade do Senhor te proteja. Que a verdade do Senhor esteja arraigada dentro de você. E que o seu coração hoje venha queimar para viver essa verdade. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, que você tenha um restante de dia abençoado. Daqui a pouquinho o Shabat, nesse portal do Shabat você seja abençoado, liberado, posicionado, realinhado, reestruturado para viver a verdade do Pai. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã para mais um dia da contagem do homem. Shalom, shalom, queridos.